Bom, senhores, dando continuidade, então, no bloco passado, nós começamos o exame do princípio da unidade normativa da Constituição. Nós vimos que é um corolário lógico desse princípio, o princípio da cedência recíproca e o princípio da harmonia do texto constitucional. Quando houver conflito entre dois princípios, como indiquei aqui, a solução vai ser dada, a gente vai ver um pouco mais à frente, pela teoria da ponderação. Então, a teoria da ponderação é a teoria que é adotada na atualidade para salvaguardar conflito entre princípios, dentro da proporcionalidade, que é um postulado normativo, segundo o professor Humberto Ávila. Eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente. Mas eu posso ter também conflito entre duas regras jurídicas. Aqui na tela, ó. Conflito entre duas regras jurídicas. Se o conflito é entre duas regras jurídicas, quais são os instrumentos que você aprende para superar conflito entre regras jurídicas? Princípio da hierarquia, princípio da especialidade e princípio da temporariedade. Então, duas regras jurídicas, quando conflitam, normalmente se aplica aqui aquilo que se chama de teoria do tudo ou nada. Ou eu aplico uma regra na integralidade e expurgo a outra do ordenamento jurídico, ou vice-versa. Partindo de uma ideia de que a norma hierarquicamente superior prevalece sobre a inferior. Se o conflito for entre uma regra constitucional e uma norma infraconstitucional, norma-regra, eu então teria a preferência da norma constitucional prevalecendo no ordenamento jurídico no princípio da hierarquia. Se há um conflito entre um ato administrativo normativo e um ato legislativo, o ato legislativo é norma de primeiro grau, o ato normativo é norma de segundo grau, prevalece o ato normativo em detrimento do ato administrativo, se os dois dão ensejo a normas-regra, princípio da hierarquia. Mas se o conflito, por exemplo, não puder ser resolvido pelo princípio da hierarquia, porque ambas as normas têm o mesmo status hierárquico no ordenamento jurídico, vamos imaginar que sejam duas leis ordinárias federais, por exemplo. Este conflito, então, o princípio da hierarquia, ou a teoria da hierarquia, ou o instrumento da hierarquia, não salvaguardaria, não resolveria este conflito, visando dar coerência ao sistema normativo. Então, eu partiria para um segundo instrumento, que é o instrumento da especialidade. Norma especial derroga a norma geral. Se esse conflito também não puder ser resolvido por esse instrumento, porque ambas as normas são normas gerais, por exemplo, não há relação entre elas de especialidade, eu parto então para o critério da temporariedade, ou também chamado de critério cronológico. A norma posterior derroga ou revoga ou abroga a norma anterior. Então eu tenho três instrumentos para salvaguardar ou para dirimir conflito entre regras: hierárquico, especialidade e cronológico ou temporariedade. Agora, se o conflito for entre princípios, aí eu vou usar a teoria da ponderação que a gente vai examinar um pouco à frente. E eu posso ter também, que é menos comum, o conflito entre regra e princípio. Cuidado aqui, porque o incauto, o aluno desatento, ele tem a tendência de dizer que o princípio vai superar uma regra, que o princípio vai prevalecer sobre uma regra, quando na verdade não é bem assim. Eu vou explicar isso um pouco mais à frente. Mas ainda aqui no princípio da unidade normativa da Constituição, temos que lembrar então uma segunda perspectiva deste princípio. A Constituição, ela vai funcionar como um vetor axiológico para dar coerência ao sistema jurídico. Dando coerência ao sistema jurídico, esse sistema jurídico vai ser um sistema harmônico de normas. Porque muitas vezes, aquilo que chamamos ramos do direito, o direito civil, o direito penal, processo civil, constitucional, administrativo, todos esses chamados ramos do direito, internamente vão ter normas possivelmente conflitantes. Haverá conflitos internos e conflitos desses ramos com outros ramos do direito. Quem vai dar o vetor axiológico a ser seguido para que o sistema seja harmônico é a Constituição, através do princípio da unidade normativa da Constituição. Então, numa prova aberta para delegado, se ele perguntar assim, quais são os consectários lógicos, candidato, do princípio da unidade normativa da Constituição? Ora, você tem que partir, como falei no bloco passado, da ideia de coerência, trabalhando a ideia de que o sistema deve ser um todo harmônico. Conflitos entre princípios são conflitos meramente aparentes, porque dois princípios oriundos do poder constitucional originário, por mais contraditórios de uma Constituição compromissória que é a nossa, esses conflitos precisam ser resolvidos.
resolvidos através de um sistema de ponderação, de cedência recíproca, de harmonização do texto constitucional. Esse é um viés do princípio da unidade normativa da Constituição. Outro viés do princípio da unidade normativa da Constituição é a Constituição funcionando como um vetor axiológico para dar harmonia ao sistema. Ela é o fio condutor que vai costurar todo o sistema jurídico para que esse sistema jurídico seja um sistema jurídico fechado, um sistema jurídico que não seja contraditório, que não seja esquizofrênico, para que eu possa ter harmonia dentro da aplicação daquelas regras do jogo jurídico e do jogo político dentro de um Estado democrático de direito. Então, joga na tela. Aqui, número 2, poderíamos pensar num sistema coerente de normas, com a Constituição funcionando, sublinha, como um fio condutor, fazendo um processo de filtragem constitucional. Sempre que você falar de filtragem constitucional numa prova, você pode citar o professor Paulo Ricardo Schier. O professor Paulo Ricardo Schier é o que cunhou essa expressão no nosso ordenamento jurídico, chamada filtragem constitucional. Vou pegar um instituto jurídico e vou passar pelo filtro da Constituição, para ver se foi recepcionado ou não pela Constituição, por exemplo, para ver se amolda os valores axiologicamente predispostos pelo constituinte originário no ordenamento jurídico. Então vou pegar um instituto, por exemplo, da prisão civil por dívida e vou do depositário infiel e vou passar pela filtragem constitucional. Eu vou pegar o instituto da casa, o que é considerado ou não casa, se a boleia do caminhão é ou não considerado casa, pela filtragem constitucional. Eu vou pegar o instituto da propriedade, que é à luz do Código Civil de Napoleão, por exemplo, inspirado nos pensamentos napoleônicos, tinha um valor axiológico, que era o valor axiológico no ter, na liberdade contratual e não no ser, e vou passar pela filtragem constitucional. Então vou pegar o direito administrativo e vou pegar a ideia de função social dos contratos administrativos. Vou pegar a ideia de atuação do direito do administrador respeitando os direitos fundamentais do administrado. Vou pensar a necessidade de motivação de atos administrativos. Há artigos escritos de administrativo que falam do ato administrativo ou contrato administrativo numa perspectiva de constitucionalização. Qual é a ideia aqui? O ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade. Eu não ouço a parte do administrado. E ouvir a parte do administrado pode, antes do administrador decidir, pode dar legitimidade àquela decisão. Então, é uma ideia de contratualização no direito administrativo. Por que contratualização? Porque dentro da perspectiva do contrato, o contrato é uma manifestação bilateral de vontade. O ato é uma manifestação unilateral de vontade. Isso é uma ideia de filtragem constitucional. Pegar lá no processo penal o delegado como primeiro garantidor dos direitos fundamentais. O delegado não funciona nem como órgão de acusação, nem como órgão de defesa. Ele funciona como órgão garantidor dos direitos fundamentais, daquele que está submetido ao devido processo legal, na fase pré-processual, na fase que, em tese, é dita no processo penal como inquisitória. Mas direitos fundamentais já devem ser assegurados mesmo na fase pré-processual. E quem faz esse filtro é o delegado de polícia, sendo ele o primeiro garantidor dos direitos fundamentais. Ora, você colocar isso numa prova de processo penal, à luz da filtragem constitucional, citando o professor Paulo Ricardo Schier, vai diferenciar a sua prova de processo penal dos demais candidatos que não vão falar sobre isso. Então, por isso que construir uma base sólida em constitucional, sempre falo isso em todos os meus módulos que ministro medicina legal, administrativo, agora constitucional. Em todos os meus módulos, o direito constitucional deve ser estudado de forma verticalizada, como estamos fazendo aqui. Para que você possa, lá no processo penal, lá no direito administrativo, lá numa prova de penal, lá numa prova de civil, direito civil constitucional, você ter fundamento para argumentar e ganhar a nota máxima. Só a título de curiosidade. Se você pegar a minha nota da prova oral de Direito Civil do concurso de delegado 2009-2012, está na internet, depois você procura. Você vê que na prova oral dos dois concursos eu tirei 10 em civil. Tirei notas maiores do que a própria nota em administrativo, em constitucional, em penal, em processo. Foi uma das minhas notas mais altas, foi Direito Civil. Porque eu sei muito de Direito Civil? Não. Se eu soubesse muito de Direito Civil, eu dava aula de Civil e não dou. Eu ministro aula de penal, de constitucional, de medicina legal e de administrativo, que são as matérias que eu sei profundamente. Agora, por que a minha nota de civil na prova oral de delegado foi 10? Porque o ponto sorteado foi Direito Civil Constitucional. E como eu domino o constitucional, obviamente a prova foi muito mais
embrenhada para respostas no que tange a constitucionalização do direito civil do que institutos tipicamente privatísticos do direito civil. E a minha nota foi 10 na prova oral, porque o ponto sorteado foi direito civil constitucional. Então, se eu não tivesse uma base forte em constitucional, possivelmente minha nota não seria tão alta em direito civil, porque o ponto sorteado foi direito civil. Então, senhores, não falo isso aqui de orelhada, necessidade de você fazer um módulo profundo de direito constitucional, de administrativo, de medicina legal, todas as matérias. Eu falo por quê? Porque eu sei que isso vai fazer a diferença, porque fez pra mim. Se deu certo pra mim, vai dar certo pra você também, não sou melhor que você. Tudo bem? Então, senhores, qual é a ideia aqui desse número 2? É a Constituição como um sistema coerente de normas, filtragem constitucional. Vamos pensar, por exemplo, no direito civil. Ora, o Código de Napoleão, o Código inspirado em Napoleão, ele tinha o ter. Ora, qual é essa ideia aqui de possuir o ter? Então, se eu pensar no Código Civil de 17, no Código Civil de 17, era inspirado em pensamentos napoleônicos. Então, qual era o fundamento do Código Civil que à época pretendia ser, inclusive, a Constituição do direito civil? Era o direito à liberdade no seu mais amplo sentido. A liberdade, por exemplo, contratual. O foco no direito à propriedade. Então, o direito civil procurava explicar determinados institutos, explicar o que é o contrato, o que é a propriedade, o que são pessoas, o que é o princípio da livre iniciativa, o que é o princípio da liberdade, da autonomia da vontade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Princípio da autonomia da vontade para o particular. Inspirado numa inspiração, obviamente inspirado numa doutrina, melhor dizendo, numa doutrina liberal, numa doutrina em que o foco é o ter, é o possuir, é explicar o que é a propriedade. Quando eu penso no Código Civil de 2002, a inspiração do Código Civil de 2002 não é uma inspiração patrimonialista. A inspiração no Código Civil de 2002 é uma inspiração existencialista. O que significa o Código Civil de 2002 ter uma inspiração existencialista e não patrimonialista? Ora, a ideia de filtragem constitucional, a ideia de que o vetor axiológico não é o patrimônio, não é o ter, não é explicar o que é a propriedade, mas é explicar para que serve a propriedade. Então, explicar o que é a propriedade, quem tem direito a ser proprietário ou não, é algo discutido à luz da liberdade. Liberdade contratual, autonomia da vontade, inspiração napoleônica. Agora, se eu pensar no direito civil constitucional à luz dos direitos fundamentais, eu vou ter uma perspectiva não patrimonialista do direito civil, mas existencialista. Então eu não vou buscar o ser, eu vou buscar, numa pegada existencialista, o ser. Qual é a função ontológica da propriedade? Qual é a função ontológica da posse? Qual é a função ontológica da família? Qual é a função ontológica dos contratos? Então eu busco a função social do contrato. Logo, a inspiração contratual, a inspiração do direito civil à luz de uma filtragem constitucional, à luz de direitos fundamentais, no movimento constitucionalista, tendo a Constituição como linha mestra a ser seguida de valor axiológico para costurar o ordenamento jurídico, inclusive o direito civil. Qual é a perspectiva desse código? É aquilo que se chama de SOI. SOI. O que é o SOI? Sociabilidade, operabilidade e eticidade. Então, se eu perguntar a você numa prova de direito civil constitucional, por exemplo, qual é a inspiração do Código Civil de 2002? Você vai lembrar dessa expressão aqui, ó, SOI, sociabilidade, operabilidade e eticidade. O que significa sociabilidade, operabilidade e eticidade? Sociabilidade. O Código Civil vai estar preocupado com a função social dos institutos. Função social da propriedade. Função social da propriedade. E a interpretação constitucional, ela vai passar pela análise dessa função social da propriedade. Vou te dar um exemplo no direito constitucional. Se eu pensar, por exemplo, no artigo 191 da Constituição, tá aqui, ó,
Artigo 191 do texto constitucional. O que é o artigo 191 da Constituição? Olha o parágrafo único do artigo 191 da Constituição Federal. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Na sua tela. Artigo 191. Os imóveis públicos, os bens públicos, eu não posso adquirir o bem público por via da uso capião. Isso é o que diz a Constituição, ok? Só que eu preciso, quando ele diz que eu não posso adquirir a propriedade de um bem público por uso capião, eu tenho que pensar não só no 191, parágrafo único da Constituição, mas eu tenho que pensar também no artigo 5º, inciso 22, que garante o direito à propriedade. Propriedade é um direito fundamental, é um direito individual, que está plasmado no caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurados aos brasileiros, estrangeiros, residentes do país, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, entre outros. Eu acabei de ler para você o artigo 5º caput da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, os direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, entre outros. Então, note que o direito à propriedade é um direito individual. Está numa perspectiva, sim, patrimonialista, mas eu estou na Constituição Federal de 88, eu estou num capítulo de direitos fundamentais, em normas materialmente constitucionais que visam salvaguardar o indivíduo em face do Estado, limitando o poder do Estado e organizando o poder político do Estado. Vimos isso nas primeiras aulas do módulo. Então eu preciso de uma releitura do direito à propriedade. Logo, a Constituição vai plasmar no artigo 22, artigo 5º, inciso 22, o direito de propriedade, mas no inciso 23 vai falar que a propriedade deve cumprir a sua função social. Olha aqui o artigo 5º da Constituição, na sua tela. Artigo 5º, inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Mas, André, é uma propriedade a partir do ter ou é uma propriedade a partir do ser? Propriedade a partir do ter é o Código Civil napoleônico. A propriedade a partir do ser é o Código Civil de 2002, que tinha como valores axiológicos o SOI, sociabilidade, operabilidade e eticidade. E o que significa, candidato, sociabilidade? Os institutos, eu não vou buscar saber o que é a propriedade. Eu vou buscar saber para que serve a propriedade. Então a propriedade, ela tem de cumprir a função social da propriedade. Por isso, os bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião, é uma norma administrativista, que impede que o particular, que tem a posse mansa e pacífica de um bem público por 50 anos, que estabeleceu ali a sua moradia e fez melhoramentos, 50 anos depois, a União, o Estado, o município, que não deu função social àquela sua propriedade, porque no meu exemplo aqui o bem é público. Ora, a União então entra com uma reintegração de posse daquele bem. O juiz pega aquela causa e fala assim, mas peraí, esse camarada fez melhoramentos no bem, ele adquiriu a propriedade por uso capião. Ah, peraí, não dá, né? Porque o artigo 191, parágrafo único da Constituição, diz que o bem público não pode ser adquirido por uso capião. Sim, mas se eu fizer uma interpretação constitucional do direito à propriedade, levando em consideração, não uma interpretação literal da Constituição, mas sistemática, eu vou ter de interpretar o artigo 191 à luz do artigo 22 e inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal. E o que diz o artigo 22? Que é assegurar o direito à propriedade. A quem? A todos, inclusive o Estado. O Estado também é proprietário. Existem os bens públicos, artigo 98 do Código Civil, por exemplo. Só que eu tenho que pegar o artigo 98 do Código Civil, que vai dizer que o que são bens públicos são aqueles, abre aí na sua Constituição, eu tenho que acrescentar isso aqui, ó, o artigo 98 do Código Civil. Porque o artigo 98 do Código Civil vai dizer que são bens públicos aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. E o camarada ficou 5 anos num terreno que pertencia a uma autarquia. 50 anos depois, o procurador da autarquia ajuizou uma ação de reintegração de posse e ele argumentou em sua defesa que adquiriu a propriedade por uso capião. Aí o juiz deu ganho de causa à Fazenda Pública porque suscitou o artigo 191, parágrafo 1 da Constituição. Não se adquire propriedade de bem público por uso capião, porque ele não pode ser usucapido. Esse juiz está pensando à luz do Código de Napoleão. Porque eu preciso encontrar a função social da propriedade. E o poder público, quando abandonou aquele bem público, não deu àquele bem público função social. Aquele ente federativo, quando abandona aquele bem público, não cumpre o artigo 5º, inciso 23 da Constituição. O que fala o artigo 5º, inciso 23 da Constituição? Que a propriedade atenderá à função social. Que propriedade? Toda e qualquer propriedade.
Propriedade quando ela for do particular, propriedade quando ela for do Estado. Por isso que alguns autores, inclusive civilistas, direito civil constitucional, Gustavo Tepedino, professora Maria Celina Bodan, professor Gustavo Binemboim, que é administrativista, mas também fala em direito civil, determinados autores, Nelson Rosenwald, determinados autores internos e externos vão falar da função social da propriedade. Vão dizer o seguinte, que os bens públicos podem ser bens materialmente públicos ou bens formalmente públicos. Aqui o artigo 98, nem vi que estava aqui no slide. Olha aqui o artigo 98 do Código Civil. São bens do domínio nacional, são bens públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Então esse bem, segundo o artigo 98 do Código Civil, esse artigo 98 está ali em Constituição Federal, não, mas não é. Esse 98 é do Código Civil. O 191 que é a Constituição Federal, o artigo 5º que é a Constituição Federal. Esse 98 é o Código Civil. O Código Civil está dizendo que são bens públicos aqueles que pertencem a pessoas jurídicas de direito público. Então se o bem é de uma autarquia, o camarada deixou o bem abandonado. Uma camarada que eu digo, a autarquia deixou aquele bem abandonado. Uma família ingressa naquele bem. Ele coloca essa questão na sua prova de constitucional. Isso pode cair em constitucional, isso pode cair em direito civil, isso pode cair em direito administrativo. Então note que aqui é uma questão que, André, ela vai cair em que banca? Não sei, meu filho, pode cair nas três. Porque o assunto afeta os três temas. Por isso que eu falo muitas vezes, o estudo por manual apenas, ele não vai te dar a verticalidade e a profundidade para você enfrentar questões multidisciplinares como essa. Essa questão é uma questão que poderia cair na banca de direito civil? Poderia, porque fala de bens públicos, direito civil, fala de função social da propriedade. Poderia cair em administrativo? Sim, porque envolve uma autarquia de direito público, relação entre o Estado e o particular. Poderia cair em direito constitucional? Sim, porque nós estamos falando de direito civil constitucional, de direito administrativo constitucional. Então essa é a importância de você fazer um módulo de constitucional que consiga fazer uma relação com os demais ramos do direito. Então voltando para a questão. Ora, qual é a pergunta aqui? Há um terreno que pertence a uma autarquia, um terreno abandonado, e um particular entrou naquele terreno, ficou 50 anos naquele terreno, estabeleceu ali a sua casa, a sua propriedade, fez melhoramentos, plantio, se for um terreno, por exemplo, rural, poderia ser da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uma autarquia federal. Tem bens rurais, fazendas, por exemplo, abandonadas, que poderia uma família entrar ali e começar a cultivar lavoura, por exemplo, dando função social àquela propriedade, aí 60 anos depois. Vai o procurador autárquico e ajuiza uma ação de reintegração de posse. O juiz nega. Juiz nega sob que fundamento? Função social da propriedade que não foi cumprida pelo Estado, pela autarquia nesse exemplo. Porque a doutrina vai dizer que os bens públicos vai reler o artigo 98 do Código Civil à luz de uma filtragem constitucional. Então tem que pegar o Instituto dos Bens Públicos, dar uso capião quando incide por bem público e dizer o seguinte: os bens, olha aqui que está escrito no Código Civil, os bens, sublinha aqui, ó, os bens de domínio nacional, vou até limpar essa tela para ficar mais fácil. Os bens de domínio nacional, que bens são esses? Os bens públicos, os bens públicos, os bens públicos. Esses são os bens públicos. Só que a Constituição, aqui é o texto normativo. A norma jurídica, lembra dos blocos passados? A norma jurídica é aquilo que se extrai do bem público. Aí o Nelson Rosenwald, aí o Cristiano Chaves, lá do direito civil constitucional, professora Maria Celina Bodan, eles vão dizer que os bens públicos podem ser bens materialmente públicos e bens formalmente públicos. Ora, por que o bem pode ser materialmente público e formalmente público? Como é que eu estou chegando a essa conclusão sobre bens públicos? Estou pegando essa passagem do Código Civil, fazendo uma filtragem constitucional, passando pelo filtro do artigo 5º, inciso 22, combinado com o 23. Então, quando eu pego o Instituto dos Bens Públicos e passo pelo filtro da Constituição, no 22 assegura a todos a propriedade, inclusive ao Estado. Mas diz que a propriedade de todos, inclusive a propriedade do Estado, tem que cumprir a função social. E aí o Código Civil de 2002 é orientado pelos princípios da sociabilidade, operabilidade e eticidade. E o que significa o vetor axiológico da sociabilidade? Significa dizer que os institutos do direito civil têm que cumprir a sua função social. E assim tem que ser com a propriedade dos bens, inclusive dos bens públicos. Então, quando eu olho o artigo 191 da Constituição que está na sua tela, parágrafo único diz que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião
Fazendo uma interpretação sistemática e passando pela filtragem constitucional, a que conclusões nós chegaríamos? Que quando o parágrafo único diz que os bens públicos não podem ser adquiridos por uso capião, a Constituição está dizendo que não pode ser adquirido por uso capião os bens públicos, está aqui embaixo, ó, os bens públicos, que sejam os bens públicos considerados como bens materialmente públicos. E o que seria um bem materialmente público e um bem formalmente público? O bem formalmente público é aquele que, na sua forma, é bem público, porque ele pertence ao ente federativo. Então, se você for lá no Registro Geral de Imóveis, por exemplo, você vai ver que aquele bem é da União. O dono do bem é a União. Então, no Registro Geral de Imóveis, o bem pertence a quem? Ao Estado do Rio de Janeiro. Ele é um bem formalmente público. Tudo bem? Mas só que eu tenho que olhar um pouco além disso, um pouco além da formalidade. Eu preciso saber se esse bem, que é formalmente público, porque a forma dele, o seu proprietário é a União, eu preciso saber se ele é materialmente público. Então, para esses autores de direito civil constitucional, o que seria o bem materialmente público? É aquele que, além de ser formalmente público, ele cumpre a função social da propriedade. Então, ele pertence à União, e a União o utiliza. Ele pertence ao Estado do Rio de Janeiro. Está sendo utilizado ali, eu construí naquele terreno que pertence ao Estado do Rio de Janeiro, uma delegacia de polícia, para prestar o serviço de polícia judiciária àquela coletividade. Ele é um bem formalmente público, pertence ao Estado, e materialmente público, porque está se destinando a cumprir a função social da propriedade, que é, dentre outras, prestação do serviço público. Então, os bens públicos só são protegidos por essa tese de uso capião se forem formal e materialmente público. Porque a Constituição diz que o bem público no 191, parágrafo único, não está sujeito a uso capião. Ok. Mas eu não posso esquecer de que a propriedade tem que ser passada por um filtro constitucional. E a própria Constituição, professor Paulo Ricardo Schier, a própria Constituição no 5º 22 e 23 diz que a propriedade tem que cumprir a função social. A Constituição está falando que é só a propriedade privada que tem que cumprir a função social, não toda e qualquer propriedade. Inclusive a propriedade quando o proprietário for o poder público. E aí então, a Constituição, na verdade, numa interpretação sistemática, harmônica do ordenamento jurídico, ela está protegendo o bem público, mas protege o bem público que for formal e materialmente público. Este ganha a proteção constitucional para que se evite que aquele que tem a posse pacífica daquele bem possa adquirir a propriedade originariamente pelo uso capião. Mas se for um bem só formalmente público, não está protegido pela função social da propriedade, não está respeitando, melhor dizendo, a função social da propriedade, e aquele que tiver a posse mansa e pacífica adquirir-lhe-á, é que eu falo muito rápido, talvez me enrolo, né? Adquirir-lhe-á a propriedade, pelo instituto de forma de aquisição originária da propriedade, chamado de uso capião. Então note que eu estou falando de direito civil, de direito constitucional, de direito administrativo, numa só questão de prova. Agora, numa prova aberta de constitucional, de civil, de administrativo, você vai falar da filtragem constitucional, vai falar da Constituição como fio condutor dos demais ramos do direito, vai falar do princípio da unidade normativa da Constituição, vai falar da releitura das normas civilistas à luz da Constituição, sociabilidade, operabilidade, eticidade, que eu vou falar um pouco mais à frente do próximo bloco, o que significa cada uma delas. Por enquanto, eu estou te dando o exemplo da sociabilidade, função social. Eu vou olhar para um instituto para buscar qual é a sua função social, qual é a função social do contrato, qual é a função social da posse, por exemplo, qual é a função social da propriedade. E aí é a ideia de regência a partir de vetores axiológicos constitucionais de institutos do direito privado que passam por uma releitura constitucional. Tudo bem? Estou fechando esse bloco. No próximo bloco eu vou falar da operabilidade, da eticidade, para a gente avançar para outros princípios constitucionais. Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.